vai passar a nossa lição, a lição do 13º sábado do último sábado do trimestre, meu povo. Mostra a Daniela qual a lição e o número dela. Título: Drama no Deserto. Drama no Deserto. Gente, antes de tudo, quero agradecer a vocês. Aí, faz o coraçãozinho, Daniela, pra eles. Agradecer o pessoal que comenta, que entra no Lesson Team lá, deixa seus comentários. Sabe, gente, a gente fica muito feliz com esse carinho que vocês têm por nós. Nós somos também muito felizes por fazer essa lição para vocês, para a honra e glória de Deus, para deleite aí dos professores, dos alunos, dos youtubers que acompanham a gente. Nós ficamos muito felizes com tudo isso. Nós não ganhamos nada com isso. Tem muita gente que pensa que ser youtuber aí tá nadando em dinheiro, ganhando muita coisa. Nós aqui só ganhamos, graças a Deus, o mais importante são as bênçãos de Deus. Né? A gente não tem patrocinador, tudo que a gente faz é com os recursos que a gente tem e fazemos de todo o coração, com muito amor para todos vocês. Um beijo, nós amamos todos vocês, de verdade. E aqui não tem concorrência, né? A gente sempre está frisando que tem outros colegas que estão também aí na estrada, como o pastor Karl Heinz lá da IASD Adolescente, né? Que é a igreja adolescente, Igreja Adventista Adolescente. Tem o Carlos Júnior, tem o Adolescente Team, a Sociedade Team, né? Tem a lição ilustrada agora, que é muito boa, top. Então, gente, isso aí são mais argumentos, mais conteúdo para que você passe uma lição boa para os seus adolescentes. Porque o importante é a gente levar mais pessoas para Cristo. Essa é a nossa missão. Ide a todo mundo, pregar esse evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. E a nossa missão principalmente é com os adolescentes. Um beijo para todos os adolescentes que estão assistindo a gente aí. Continua curtindo, compartilhando o nosso canal, aperta no sininho, compartilha, passa o link para outras pessoas. Nós já estamos quase lá nos 5K, nos 5.000 seguidores. Para nós é uma bênção e é tudo para a honra e glória de Deus. Lição 13, texto-chave, Daniela. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Vamos entrar no contexto, meus irmãozinhos? 3 pontos importantes nessa lição. O primeiro são as águas de Meribá. O que aconteceu? O povo chegou em Meribá, reclamando como sempre, se queixando, e a gente sabe que os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Não entrarão, não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, tem pessoas que tiverem oportunidade, do jeito que reclama, até vão reclamar do céu e de Jesus, meus irmãos, sabe? Reclamar de tudo. E a gente deve em tudo dar graça. Em tudo dar graça, meu povo. Pensa naquele povo que era abastecido por Deus, que era provido por Deus. Meus irmãos, alimentar 2 milhões de pessoas no deserto não é brincadeira. Já pensou 2 milhões de pães? Já pensou quantos milhões de litros de água para sustentá-los? Contar um pouquinho daquele repetir, né? E quem quiser repetir? E quando podia pegar em dobro na sexta-feira, que era a lição que o sábado é um dia sagrado, meus irmãos? Deus proveu ontem, hoje, sempre provê tudo para nós. Nós devemos estar felizes o tempo inteiro, dar graça, porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. E ali o pessoal, reclamando, deixou Moisés de cabeça cheia, meu povo. E Moisés pegou, foi lá, Senhor, esse povo está reclamando de novo, o que eu faço? Aí Deus falou assim, vai lá, você pega, tira a água da rocha e fala que eu estou dando água para eles. Gente, Moisés tinha acabado de perder a irmã Miriam. Miriam morreu em Cádiz. E agora chega em Meribá, o povo reclamando e já de cabeça cheia. O pessoal dizendo que queria ir embora, queria voltar, que Moisés tinha levado eles para eles morrerem no deserto. E Moisés de cabeça cheia chegou lá com Arão, pegou, meu irmão, o cajado e bateu 2 vezes. Tá aqui, vocês não querem água? Eu estou dando água para vocês. Eu vos dou água. Eu vos dou água, meu irmão. Moisés errou aí, pecou. Porque ser humano nenhum tem poder nenhum, meus irmãos. O poder é de quem? De Deus. De Deus, meus irmãos. Moisés e Arão assumiram perante toda aquela congregação, perante todo o povo, que eles tinham dado água. Feriram a rocha, meus irmãos, bateu com raiva na rocha. Meu irmão, a rocha é Cristo. É Cristo que é a salvação, é Cristo que é a água viva. Meu irmão, ele feriu e disse, e tomou para si a glória, porque falou, eu estou dando água. Esse foi o pecado de Moisés. E aí a gente tira uma lição, que a gente nunca deve fazer nada de cabeça cheia, de cabeça quente. Lembra? Sansão foi um exemplo. A mulher todo dia, a Dalila, ei, me conta o segredo, me conta o segredo, me conta o segredo. Todo dia enchendo a cabeça, ficou de cabeça cheia, pegou, fez a besteira, contou o segredo, ficou cego, serviu de palhaço para os filisteus. Se não fosse a misericórdia de Deus, estava perdido. E aí, meus irmãos, olha, não faça nada que estiver nem muito alegre, nem muito triste e nem com raiva. Foi o que aconteceu com Moisés. Acabou pecando. E sabe qual foi?
Sempre tem consequência, né? E é perigoso, meus irmãos, a gente fazer as coisas de cabeça quente. Sabe qual foi a consequência? Moisés e Arão não puderam entrar em Canaã. Então, meus irmãos, cuidado. Quase perdeu a salvação, né? Cuidado, meu irmão, quando você tiver de cabeça quente, não faça negócio. Espera, deixa a poeira baixar, esfria a cabeça e faz o que Deus te pede, meus irmãos. Faça tudo de cabeça tranquila, tenha paciência, meus irmãos. E aí Moisés se arrependeu, pediu perdão para Deus, continuou todo dia falando. Deus falou assim: chega, não fale mais sobre isso, já está resolvido. Meus irmãos, Deus perdoou Moisés, mas ele não pôde entrar na cidade santa, nem Arão. Cidade santa não, desculpa, em Canaã. Arão morreu no monte Hor, e Moisés também subiu no monte, viu a cidade de longe, mas não pôde entrar. Mas irmãos, assim, mas por um pecadinho só, pois é, meus irmãos, por um pecado só, tem pessoas que ficarão fora da cidade santa. Mas Moisés, claro, tem pessoas que têm mais responsabilidades que outras, e aquele pecado não poderia passar em branco. Ele tomou a glória de Deus, ele tomou o poder de Deus, e aí a consequência foi não entrar em Canaã. Mas Deus é um Deus justo, um Deus de amor. Lá em Judas, fala que um dia Deus desceu e ressuscitou Moisés. Pergunta onde é que está Moisés? No céu. No céu, meus irmãos. Deus veio aqui e ressuscitou, meus irmãos. Quem mais está no céu? Elias e Enoque. Vocês se lembram que lá quando Jesus esteve na terra, no Monte da Transfiguração, quem foi que esteve lá no Monte da Transfiguração com Jesus? Moisés e Elias. Enoque. Foi Elias? Foi Elias. Foi Elias. Ou seja, Moisés representando aqueles que morrem e são ressuscitados. E Elias representa aqueles que serão levados para o céu vivos. No céu só sobe pessoas vivas, tá, meus irmãos? Amém. Assim como Moisés morreu e foi ressuscitado e Deus levou ele, Elias também foi levado para o céu, como Enoque, né? Mas, meus irmãos, a recompensa é certa. Moisés pode até não ter entrado na Canaã terrestre, mas ele entrou na Canaã celestial, que é o que eu e você estamos almejando nessa vida. Mas para isso, aqui na terra nós vamos passar por alguns desertos. Então, irmão, seja firme. Desertos, mares, oceanos, tem alguma provação. Muitas provações nós passaremos, viu? Cuidado. E outra, quando você passa por um deserto, você é lapidado. Aquele povo era um povo de dura cerviz, de um coração duro. Mas vamos lá. Então o primeiro momento foi nesse momento de Meribá, nas águas de Meribá. O segundo momento foi quando eles chegaram pertinho de Canaã, só que tinha Edom no meio. Aí tu fala assim, mas Edom não era descendente de Esaú? Praticamente não eram os irmãos dos israelitas? Meus irmãos, acontece o seguinte. Jacó não enganou Esaú? Enganou. Mas vai dizer assim, mas Esaú não perdoou Jacó? Perdoou, mas os descendentes não. Cara com rancor no coração não pode. Rancor no coração, meus irmãos, quer dizer, as feridas ainda não tinham sarado. Ou seja, os descendentes de Esaú tinham na cabeça o seguinte, olha, ele roubou a primogenitura, roubou nossas bênçãos, o povo ficou magoado ainda e não deixou Israel entrar para chegar em Canaã. Tiveram de dar uma volta enorme, meus irmãos. E aí, dá-lhe reclamação de novo. Ressentimento. Meus irmãos, a gente não deve guardar ressentimento no nosso coração, mágoa, coisa ruim, porque isso vira câncer e é coisa que vai virar contra ti mesmo. E o povo lá tinha razão, né? De certa forma tinha razão. Apesar de Esaú ter perdoado Jacó, mas Jacó agiu errado. Então ficou aquela treta, aquela confusão entre descendentes, né? Infelizmente aconteceu. E aí o povo, o que o povo fez? Reclamou de novo. Ei, povo para reclamar, meus irmãos, em tudo! Dai graça. E aí Deus tirou a proteção um pouquinho deles. E aí apareceu um monte de serpente, meus irmãos, começou a picar um monte de gente morrendo e tal. Aí Moisés foi interceder, Senhor, não deixa esse povo morrer, esse povo é teu povo e tal. E aí Deus falou, então faz o seguinte, você faça uma serpente de bronze, coloca em cima de uma haste de madeira, levanta lá para o povo ver, e quem olhar, confessa, será curado. Meus irmãos, era a gente sendo picado por serpente no deserto, 1 minuto sem a proteção de Deus, você não é nada. Por isso que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Meus irmãos, nós somos nada sem Deus. A gente não consegue nem existir. Em Salmo 124, verso 29 e 30, fala assim, se Deus vira o rosto, ou tira a nossa respiração, nós voltamos ao pó, meus irmãos. Sabe, a gente só tem vida em Deus, em Jesus. Nele existimos, meus irmãos, só através de Cristo. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Quem olhou, quem só olhava para a serpente não curava, tinha que olhar com fé no poder de Deus. Acreditar que ela ia curar para você continuar vivo. Que o poder de Deus podia te curar, meus irmãos. Mas aí sabe o que aconteceu, meus irmãos?
O povo tem mania, meus irmãos, de colocar fé E poder. no que não é para colocar. Aquilo era apenas uma representação. Aí tu fala, que representação era aquilo? Aquilo é que um dia Jesus, como Jesus falou em João 3,23, ele falou assim, um dia eu serei levantado da terra, como aquela serpente de bronze, e atrairei a todos a mim. Não foi o que aconteceu? Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem a vida eterna. E Jesus um dia foi levantado na cruz, e por causa daquele sacrifício, Jesus se fez pecado por nós. Lembra que a serpente é o símbolo do pecado? Jesus se fez pecado por nós, mesmo sem ter pecado nenhum. Ele foi lá e se colocou em nosso lugar. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele se colocou como aquela serpente de bronze, meus irmãos. E aí quem olhar para Jesus com fé, que através do seu sacrifício, do seu sangue, é curado da doença do pecado. Assim como as pessoas foram, quem olhou com fé para aquela serpente de bronze, foi sarado do veneno da serpente, agora se você olhar para Jesus, você é sarado do veneno do pecado. Tá vendo? Mas só que o povo tem mania de colocar, meus irmãos, a fé no que não deve. Diz que aquela serpente passou a ser adorada. E sabe quem destruiu ela? Ezequias, um dos descendentes da linhagem de Davi. Conhece o rei Ezequias? Pois é, está registrado na Bíblia, depois eu vou colocar a passagem aqui, tá? Que Ezequias destruiu todos os postes ídolos, toda a idolatria quando ele se tornou rei. Ele começou a reinar com 25 anos, reinou durante 9 anos ou mais, e conta que ele destruiu a deusa Neustã. Gente, eles tinham transformado aquela serpente de bronze em deusa, pensando que aquela serpente tinha algum poder. Meus irmãos, o poder é de Deus, meus irmãos. É, por exemplo, quando dizer que Davi derrotou o gigante. Na verdade, Davi foi um instrumento e o poder de Deus destruiu o gigante. Se você disser que foi Moisés que abriu o mar vermelho, não foi. Foi o poder de Deus, não foi, Daniela? Foi o poder de Deus. Então, que lições que nós devemos aprender nessa lição? Não devemos fazer nada de cabeça quente, não devemos ser murmuradores e queixadores, afinal de contas, Deus é o Deus proverá, Deus nos dá tudo que nós temos e somos. Não colocar poder onde não tem. Não colocar poder onde não tem, e se Deus tirar a mão um pouquinho da gente, olha só, a gente não é nada, não consegue nem respirar. Deus é quem dá tudo que nós temos e somos. E lembrar de perdoar sempre, né? Porque Deus é amor e Deus é perdão, né? Lembra, não guardar mágoa, isso faz mal para o nosso corpo. Espero ter ajudado todos vocês. Boa lição, tchau, tchau. Feliz 13º sábado, meu povo!